Shalom. Iniciamos hoje esse nosso curso sobre o personalismo, falando um pouco sobre a pessoa humana enquanto dom, enquanto mistério. Vamos então ter aqui 5 aulas, 5 vídeos curtos de mais ou menos 20 minutos para a gente discutir um pouco esse tema da pessoa humana. E como, enfim, vamos falar sobre pessoa humana, eu vou aqui fazer, enfim, uma breve apresentação. Eu me chamo Emanuel, tenho 29 anos, eu sou consagrado na comunidade de Aliança, sou casado, a minha esposa está esperando o nosso primeiro filho, Miguel. Sou economista de formação, tenho mestrado na área de Relações Internacionais e trabalho no Ministério das Relações Exteriores como diplomata. E hoje estou, enfim, morando na missão de Brasília. O tema, enfim, da pessoa humana, ele nos surge de diversas formas, né? Enfim, nós poderíamos nos questionar quanto a esse tema, principalmente porque em diversas vezes nós utilizamos no nosso vocabulário do dia a dia ou no nosso vocabulário comunitário, por se assim dizer, muitas vezes a palavra pessoa, né? Enfim, nós somos diariamente convidados a fazer a nossa oração pessoal. Nós temos, enfim, e buscamos ter cada vez mais um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo, conhecer a pessoa de Jesus Cristo, levar outras pessoas a conhecerem a pessoa de Jesus Cristo. Pela nossa fé, nós também acreditamos, né, enfim, trazemos isso como uma verdade de fé, de que nós acreditamos em um só Deus, que é, na verdade, 3 pessoas, né? Então, o que, no fundo, enfim, é essa pessoa, né? O que nos quer dizer, enfim, o tema da pessoa e, mais propriamente, né, enfim, o tema, enfim, da pessoa humana, né? Obviamente, sempre, né, que nós estamos inseridos dentro dessa dinâmica, né, de oração pessoal, conhecer a Deus, muitas vezes nós não nos fazemos essa pergunta, mas afinal, o que é pessoa? Né? E pode parecer uma coisa muito simples, né? A gente pensar assim, ora, o que é pessoa? Afinal de contas, eu sou uma pessoa, né? Você é uma pessoa, né? E partindo então dessa especulação existencial, dessa nossa própria existência enquanto pessoa, né? Nós podemos perceber que inseridos nessa nossa experiência existencial enquanto pessoa, nós nos deparamos, enfim, com algumas características e nós nos identificamos, enfim, com algumas particularidades que nos fazem ser pessoa, né? que nos fazem nos identificar como pessoas. Né? Eu sou uma pessoa. Mas nem sempre, né, isso foi assim, né? Nem sempre as pessoas tiveram uma noção muito clara de que sim, eu sou uma pessoa, eu trago em mim algo que me é próprio, eu trago em mim algo que diz respeito à minha existência, à minha individualidade, ao meu ser pessoa, né? Nós podemos, de uma maneira muito rápida aqui, nesse nosso primeiro encontro, partindo, enfim, dessa nossa especulação, né, sobre o que é ser pessoa, nós podemos, enfim, traçar
uma brevíssima história, tá certo? Da noção de pessoa, tá certo? E também da condição pessoal ao longo do tempo, tá certo? Como isso foi, de alguma forma, evoluindo ao longo do tempo. Eu não tenho aqui a pretensão de esgotar esse tema, enfim, dessa breve história, né, da noção de pessoa, mas apenas nos lançar aqui, tá certo? Um pouco sobre a evolução dessa percepção, tá certo? Do ser pessoa ao longo da história humana. Do ponto de vista filosófico, nós quase sempre iniciamos essas indagações, ainda que especulativas, a partir da Grécia, né? Da Grécia antiga, enfim, berço da filosofia. Vocês viram, enfim, que eu sou economista, então eu sou quase que um leigo, enfim, falando aqui, e trago, enfim, a perspectiva de um curioso, de uma pessoa que buscou em algum momento, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, em algum momento ler e me aprofundar um pouco mais sobre esses temas da antropologia filosófica personalista. Então, partindo desse princípio da antiguidade grega, nós vemos que a ideia daquilo que define o homem e daquilo que define, enfim, nos nossos termos aqui, a pessoa humana, parte lá nos gregos de uma definição muito ligada à posição relacional que a pessoa ocupa dentro da polis, dentro da cidade grega, tá certo? E a condição humana, a condição pessoal é compreendida pelos gregos muito diluída, tá certo? Dentro dessa realidade pessoal e ainda assim, entendendo a dinâmica mitológica grega, né, que coloca o homem, enfim, em relação a certas divindades, a relação do homem dentro desse espaço social e desse espaço mitológico é quase que uma pessoa, um homem, enfim, um objeto quase, certo? Dentro de teias de relações que são quase que orientadas por um destino cego e as pessoas vão reproduzindo comportamentos, né? Isso dentro de uma imaginação, né? Do que seja, né? Dentro desse nosso caminho aqui de uma especulação do que é a pessoa humana. Dentro desse caminho, nós percebemos que na antiguidade grega, essa prevalência, enfim, essa influência, principalmente vinda da filosofia platônica, né, de um idealismo muito grande, nós vamos percebendo que nessa perspectiva do que é a noção de pessoa para os gregos, a pessoa ela é quase que diluída, né, nesses dois grandes aspectos, né? No aspecto social, a pessoa ela tem valor enquanto a sua posição dentro da polis, tá certo? E a pessoa tem valor também inserida, enfim, nesse quase que um jogo de marionetes dos deuses ou de forças superiores aos deuses, ainda dentro da mitologia grega, que acabam predestinando as ações e as decisões, né, dentro, enfim, de um quase que um circuito, né, de uma predestinação, de uma predeterminação dessas ações, tá certo, ao longo do tempo. Então, para os gregos, né, colocando isso de uma forma quase simplória aqui, pela necessidade do nosso tempo, pela forma desses nossos encontros aqui, para os gregos, a pessoa, né, enfim, ela tem valor enquanto posição social
e mesmo assim ela quase que apenas desempenha um papel. Os conceitos de liberdade ou de uma autoconsciência são muito vagos, são quase que perdidos, né? Dentro desse universo grego. E essa filosofia, enfim, ela vai evoluindo, né? Enfim, nós temos, para além das relações na polis, algo mais amplo, né, do universo grego, né? As relações patriarcais, as relações familiares, né, dentro do patriarcalismo grego, né, as pessoas vão tendo valor de acordo com a sua posição dentro da família e de uma forma mais ampla dentro da polis, né, como eu já havia mencionado. Então, a relação dos gregos, né, com a sua própria existência se dava muito sob essa influência idealista, sobre essa influência de que as pessoas tinham valor de acordo com a sua posição. A grande revolução em termos históricos, né, a grande revolução personalista que ocorre, na verdade, em termos cronológicos, né, na verdade, o surgimento do cristianismo, né? Então, por isso que, para nós cristãos, o tema do personalismo, ainda que possa parecer muito distante, né, etéreo, filosofia sobre o que é a pessoa humana, etc. e tal, para nós é muito palpável, como a gente vinha tentando de alguma forma formular na nossa pergunta, né? Nós somos diariamente envolvidos em um vocabulário que nos evoca a noção de pessoa humana. E o advento do cristianismo, cronologicamente, enfim, o grande evento, né, do que nós podemos chamar de uma revolução personalista. Nós temos lá no Gênesis, né, e isso vem para nós pela tradição judaica, né, de que o homem é criado à imagem de Deus. Então, essa aplicação do termo pessoa, né, já dentro da visão bíblica, né, quando nós temos lá no Gênesis, né, que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, à imagem de Deus, nós sabemos que a vinda de Jesus Cristo vai nos mostrar essa face de Deus, né? Vai ser para nós o rosto de Deus para a humanidade. Então, o advento do cristianismo, ele de fato, enfim, essa grande revolução da noção de pessoa humana ao longo da história, né? Quando São Paulo vai falar lá na carta aos Gálatas, quando ele fala lá no capítulo 3, né, no finalzinho, eu estou com a Bíblia aqui, vocês podem tomar, enfim, nos últimos versículos, quando ele fala, enfim, ao longo da sua pregação aqui, quando ele está falando para os gregos, né, nesse momento aqui, quando ele fala que o cristão, aquele que acredita em Cristo pela fé, aquele que se torna filho de Deus, né, por sua fé em Jesus Cristo, ele já não é grego ou judeu, escravo ou liberto, homem ou mulher, nós somos todos, né, um só em Cristo. Nós somos todos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Essa passagem, enfim, de São Paulo nos traz quase que uma síntese, né, dessa revolução personalista que na verdade, a vinda, né, de Jesus Cristo, enfim, a encarnação do Verbo, né, e o impacto que isso tem
para a noção de pessoa humana ao longo da história. É verdade que com a vinda de Cristo, né, e essa bela síntese, né, que São Paulo nos traz, nós percebemos que já não mais o valor do ser humano é determinado por certas filiações, por certas divisões sociais ou nacionais, né? Nós podemos colocar assim, se é grego, se é judeu, se é escravo, se é liberto, mas a característica, ou podemos dar um outro nome, né? A dignidade da pessoa passa a ser definida pela sua filiação divina. Ou seja, nessa síntese de São Paulo, nós temos um duplo rompimento em relação àquilo que era, enfim, a noção, a percepção de pessoa humana para os gregos. Por quê? Nessa síntese já não há mais essa estratificação da dignidade da pessoa humana por um elo social, por um elo familiar, por um elo patriarcal, como era na sociedade grega. Portanto, né, enfim, somos todos filhos de Deus, enfim, por Jesus Cristo. E, além disso, há a abertura de não mais os seres humanos serem governados, enfim, por uma predestinação quase que cega, alheia às vontades, alheia, enfim, à liberdade humana, mas nós somos filhos de Deus. É uma relação filial, é uma relação próxima. É uma relação de um Deus que não está distante, porque nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele esteve conosco, ele assumiu a condição humana. Então, é um Deus que se faz homem, que está próximo de nós, e que essa proximidade de Deus conosco, por meio de Jesus Cristo, por meio da pessoa de Jesus Cristo, nos abre um leque quase que infinito, né, daquilo que é a potência, daquilo que é esse verdadeiro dom de ser pessoa humana, né, de nós não estarmos distantes, enfim, dos planos que Deus tem para nós. E essa revolução personalista, né, por meio, enfim, da encarnação do Verbo, ela não foi, digamos assim, automaticamente, né, assumida ou enraizada, né, pelas relações sociais, né? Nós tivemos ainda que, teologicamente, um enorme debate, enfim, para que se entendesse, né, tanto a encarnação do Verbo quanto o mistério da Trindade. E nesse grande debate que nós vamos ter que passar muito rapidamente sobre isso, né, teve uma importância fundamental, né, a obra dos chamados padres capadócios, né, enfim, que atuaram ali pelo século IV, né, em que, enfim, São Basílio, São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno. Esses padres capadócios, eles fizeram uma discussão muito profunda que durou cerca de 200 anos, né, sobre, enfim, as três pessoas da Trindade, tá certo? E também a sua unidade, né? Ou seja, a unidade de Deus em três pessoas. Aqui seria uma pretensão enorme minha que a gente conseguisse descer muito nesse tema, mas essa discussão, enfim, ela é de alguma forma consolidada
no Concílio de Calcedônia, no ano de 451, tá certo? Em que se tem essa definição do ser de Jesus Cristo, né? Que é, ao mesmo tempo, ele tem duas naturezas, né? Enfim, uma natureza humana e uma natureza divina. Cristo é todo homem, Cristo é todo Deus, né? E essa discussão, enfim, né, de Cristo, enfim, como homem e como Deus, também foi alimentada por uma série, enfim, de outros santos, principalmente com uma contribuição da reflexão de Santo Agostinho, tá certo? Quando ele discute a trindade humana, ele também usa o termo hipóstasis, enfim, que é o termo grego, né, para pessoa, ou o seu correlativo latino, né, persona, que significa pessoa, né, não somente para a pessoa divina, mas ele identifica no homem algo, né, que é essa persona, né, que é aquela coisa de singular, de individual que há em cada pessoa. Então, o tema que nós iremos tratar aqui ao longo desses nossos 5 encontros, 5 brevíssimos encontros, né, sobre esse conceito de pessoa humana, é algo que nos diz respeito enquanto cristãos, enquanto católicos. Essa é uma grande contribuição do pensamento católico ao longo dos séculos, né, para que se tenha, enfim, né, para que a humanidade é um grande dom da Igreja à humanidade, o conceito, né, ou essa ideia, essa noção de pessoa humana e a defesa da condição pessoal ao longo dos séculos, né? Claro que esse debate filosófico, teológico, ele não conseguiu resumir e não conseguiu se enraizar na sociedade de maneira automática, né? Nós temos, digamos assim, movimentos e forças, né, de personalização e de despersonalização ao longo da história, né? Então, desse debate no século IV, assim como a evolução da sociedade ao longo da Idade Média, ainda esteve muito sobrecarregada com o peso ainda da noção grega, né? E não só da noção grega sobre pessoa, mas da filosofia clássica, né? Que teve ainda uma grande influência nesse período e que foi, de alguma forma, uma força de despersonalização, apesar de todo esse debate, apesar de todo esse esforço, enfim, de interpretação, por se assim dizer, teológica e filosófica dessa condição de pessoa humana. Nós temos no Renascimento uma grande força de personalização, um grande movimento, né, que busca exaltar essa condição individual, né, por essa noção de que há algo pessoal, há algo intrínseco em cada ser humano, e aí toda a contribuição do Renascimento e, enfim, desde o século XVI, enfim, século XVII, as revoluções burguesas, as revoluções modernas, enfim, a constituição dos estados modernos. Nossa, nós estamos fazendo aqui uma história em 30 segundos, né? A evolução dos estados modernos, a ideia de um cidadão, né, enfim, com seus direitos, etc. Todos esses foram movimentos, né, de ampliação dessa consciência de que a pessoa, enfim, tem algo dentro dela, né? Enfim, que a faz ser única, que a faz ser irrepetível, que a faz ser um ser, enfim, uma pessoa humana. Todo esse movimento também teve uma certa exacerbação, tá certo, do indivíduo perante
a essa noção lá dos gregos que vamos colocar em termos, para sermos mais práticos aqui, em termos mais coletivos, né? Uma ideia de que a dignidade da pessoa está muito mais ligada à coletividade. Então, a modernidade exalta esse indivíduo e nos traz, enfim, essa noção de um individualismo. Então, vamos colocar assim, que a noção de pessoa humana, ela gravita entre dois polos, entre essa noção de uma dignidade relacionada a algo coletivo, a um ser que não cabe em si mesmo, que tem necessidade de outros, e a gente vai falar isso um pouco mais à frente, e de um polo mais individualista que identifica na pessoa humana uma dignidade intrínseca e algo que a faz ter valor por si mesmo, tá certo? Diante desses dois polos, tá certo? Desse polo mais coletivista e desse polo mais individualista, surge no início do século XX uma corrente de filósofos, que essa é a corrente do personalismo, é sobre isso que nós iremos falar nesses nossos próximos 4 encontros, tá certo? Que é a corrente que busca estruturar esse pensamento, essa tradição cristã de séculos e séculos, busca estruturar esse pensamento dessa experiência existencial, né? Como pessoa humana, e busca estruturar isso em termos filosóficos, em termos práticos também, tá certo? Então esse nosso curso, para além dessa nossa primeira aula, desse nosso primeiro encontro aqui, nós vamos falar um pouco mais, enfim, sobre o contexto, tá certo, de formulação do personalismo, que vai ser nesse nosso próximo encontro. No nosso terceiro encontro, nós iremos nos debruçar um pouco mais sobre o conceito de pessoa humana, e aí, enfim, iremos detalhar um pouco mais as características, tá certo, do que essa corrente filosófica do personalismo, essa do século XX, né, vai nos falar sobre o que é a pessoa humana. No nosso quarto encontro, nós iremos nos deter um pouco no diálogo entre o personalismo e o magistério da igreja, e aqui eu vou dar um grande spoiler, né? São João Paulo II foi um grande personalista, né? Ele é conhecido por muitos como o Papa personalista, e nesse nosso quarto encontro eu quero falar um pouco mais sobre isso. E na nossa última aula, eu gostaria de descer um pouco mais em, digamos assim, aplicações práticas do personalismo na nossa vida, nossa vida cotidiana, e também um pouquinho, enfim, na nossa vida comunitária. Então, digamos assim, a luz que se lança, né, nesse nosso curso aqui é um pouco assim: será que nós somos capazes de reconhecer, né, que nós somos pessoas humanas, que os nossos irmãos são pessoas, né, e como essa consciência de que somos pessoas é capaz de transformar as nossas relações? Eu espero, enfim, que essa maior consciência do ser pessoa seja capaz, enfim, de transformar as nossas relações. E é nessa esperança, enfim, que eu espero revê-los no nosso próximo encontro. Tá certo? Até logo. Até já. Tchau, tchau.